Olá, bem-vindos à aula de Meteorologia Básica. Sou o Prof. Reinaldo Haas da UFSC. Hoje, exploraremos a física da umidade atmosférica. Nosso objetivo não é apenas descrever o ciclo hidrológico visível, mas compreender a fundo a termodinâmica invisível do ar e como a água governa o balanço energético do nosso planeta. Este é o motor do nosso clima. Observem os dados no diagrama. 85% de todo o vapor atmosférico provém da evaporação dos oceanos, que cobrem a maior parte do globo. Os continentes contribuem com apenas 15%, através da transpiração das plantas e evaporação do solo. Um número que ilustra a escala disso. Se condensássemos todo esse vapor simultaneamente, cobriríamos a Terra com uma lâmina de água de exatamente 2,5 cm. Na física, o comportamento macroscópico deriva da estrutura microscópica. Notem o ângulo exato de 105 graus entre os átomos de hidrogênio da molécula de H2O. É essa geometria assimétrica que define seus três estados. No gelo, temos uma rede hexagonal rígida. Na água líquida, ocorre a quebra parcial dessa estrutura. Mas na meteorologia o que nos fascina é o estado gasoso. Uma liberdade caótica, onde essas moléculas se misturam de forma invisível aos outros gases atmosféricos. Na meteorologia, a moeda de troca em qualquer mudança de fase da água é a energia. Olhem as setas do diagrama. Processos como a evaporação consomem ativamente o calor do ambiente, causando resfriamento. Em contrapartida, a condensação libera esse calor latente, aquecendo a atmosfera vizinha. Este é o exato combustível que alimenta tempestades e frentes. No painel de controle abaixo vemos que a temperatura da água e o vento são os grandes aceleradores desse processo. Como definimos a saturação? Observem o recipiente fechado. Saturação não significa que o ar é uma esponja cheia, mas sim um estado de equilíbrio termodinâmico perfeito. A taxa de moléculas que evapora é exatamente igual à taxa que condensa. Nos quadros à direita, notem que no ar quente, as moléculas colidem rápido demais, dificultando a condensação. Já no ar frio, a energia cinética é menor, aumentando a probabilidade de as moléculas aderirem aos núcleos de condensação, como poeira e aerossóis. Para quantificar a umidade de forma matemática, a meteorologia utiliza um construto mental clássico, a parcela de ar. Trata-se de um balão imaginário onde isolamos um volume definido de nitrogênio, oxigênio e vapor de água. A partir de agora, toda a física que estudaremos consistirá em analisar o que ocorre dentro e nas fronteiras desse sistema isolado quando ele sobe, desce, expande ou contrai na atmosfera. Aqui temos a nossa matriz de diagnóstico com 3 métricas. A umidade absoluta, medida em gramas por metro cúbico, sofre alterações se a parcela de ar se expandir, mesmo que a massa de água seja a mesma. Por isso, preste atenção nas linhas de baixo, a umidade específica e a razão de mistura. Como ambas dividem a massa de vapor por um referencial de massa do ar, em gramas por quilograma, elas permanecem constantes durante a expansão ou compressão, sendo fundamentais para nossos cálculos. Acompanhem a curva deste gráfico para entender o paradoxo da distribuição global. Aos 30 graus de latitude, onde se situam a maioria dos desertos, a umidade específica é o dobro da encontrada em florestas temperadas a 50 graus. O ar do deserto não é totalmente desprovido de vapor, ele tem muita água absoluta. O que o faz seco é a sua altíssima temperatura, que eleva drasticamente a sua capacidade térmica, levando-nos ao conceito de umidade relativa. Aplicando a lei de Dalton na nossa parcela de ar a 1000 hectopascais, vemos que a pressão total é a soma das pressões parciais de cada gás. O vapor d'água exerce a sua própria força isolada, chamada de pressão de vapor, ou a letra E minúscula. O gráfico à direita é a nossa regra de ouro termodinâmica. A pressão de saturação cresce exponencialmente com a temperatura. Notem como o salto de pressão necessária entre 10 e 30 graus Celsius é brutal. Chegamos à métrica mais divulgada e mais mal compreendida,
a umidade relativa. Ela não mede o volume de água. É apenas a razão percentual entre o conteúdo atual de vapor e a capacidade máxima do ar naquela temperatura. Olhem o desenho dos cilindros. Aquecer o ar é como aumentar o tamanho do recipiente. Aumentando a temperatura, a capacidade máxima cresce, e a umidade relativa despenca, mesmo que a quantidade real de moléculas de água permaneça rigorosamente inalterada. Este gráfico ilustra a gangorra térmica do ciclo diário. Observem o espelhamento perfeito entre as linhas. Quando a temperatura atinge seu pico após o meio-dia, a umidade relativa cai para o seu mínimo, forçando a evaporação. Vejam a aplicação agronômica no quadro inferior. A irrigação noturna, ou no início da manhã, aproveita o pico da UR, momento em que a atmosfera recusa a água, minimizando as perdas por evaporação e garantindo a infiltração no solo. Se a umidade relativa engana, o ponto de orvalho ou TD é a verdadeira medida do invisível. É a temperatura exata a qual devemos resfriar uma parcela de ar para forçar 100% de saturação. Vejam a comparação extrema. O ar polar a 2 graus negativos tem o R de 100%. Já o ar do deserto, com ponto de orvalho a 10 graus positivos, contém muito mais vapor d'água absoluto na parcela, mesmo que sua UR seja de apenas 21%. Valores altos de orvalho significam alta carga de umidade. A umidade também determina o limite da nossa biologia. A fisiologia do resfriamento humano depende da evaporação da transpiração. Observem o diagrama. Em dias de calor com o ar próximo da saturação, a atmosfera já está sobrecarregada e bloqueia a evaporação do suor. É aqui que usamos a temperatura do bulbo úmido. Conforme essa medida se aproxima da temperatura real do ar, nosso limite físico de perda de calor entra em colapso. Como coletamos esses dados? A engenharia nos entrega instrumentos vitais. O psicrômetro, através da comparação entre um bulbo seco e um bulbo umedecido com musselina, aproveita o princípio de que a evaporação rouba calor. Quanto maior a diferença de leitura entre eles, mais seco é o ar. Já o higrômetro de cabelo é um registro analógico puramente mecânico, operando na premissa de que fibras orgânicas alteram fisicamente seu comprimento em até 2,5% dependendo da umidade. Neste panorama, a umidade deixa de ser apenas água flutuando no ar para assumir seu papel como a máquina termodinâmica e o combustível do nosso planeta. É claro que os conceitos abordados hoje são uma simplificação de uma dinâmica imensamente complexa. O que eu disse faz parte de um contexto maior. Convido vocês a irem além dessa aula. Busquem artigos científicos revisados por pares e investiguem como essas mesmas equações de estado da água são parametrizadas dentro de modelos atmosféricos avançados. A pesquisa contínua é o que aprimora nossa precisão climática.